Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês a aplicação aqui do nivelamento trigonométrico taqueométrico, tá? Para poder determinar aqui a altura de um edifício, tá? De um objeto, digamos aqui TP, tá? A cota do ponto T e a cota do ponto P, tá? Então aqui vamos supor que eu tenha um teodolito, tá? Tem um teodolito aqui no ponto A e tenha colocado a mira, tá? Essa mira aqui ou abaixo do ponto T, tá? Ou encostado aqui na estrutura, tá? Então eu faço o seguinte: eu executo as leituras dos fios estadimétricos, fio superior, fio médio e fio inferior, tá? Faço as leituras de mira, faço a medição da altura do instrumento, tá? Altura do teodolito, altura do instrumento, faço a medição do ângulo vertical zenital. Então, quando eu executei aqui a leitura de mira, tá? Fio superior, fio médio, fio inferior, fiz a conferência, tal, fiz lá fio superior mais fio inferior dividido por 2, verifiquei que é igual ao fio médio. Se tiver dado ok, eu faço o que? Eu meço o que? O ângulo vertical zenital, ZM, mira. Depois que eu fiz as leituras de mira, anotei o ângulo vertical zenital, eu faço a pontaria para o topo do edifício ou topo do objeto e meço o que? O ângulo vertical zenital, certo? A gente já viu no vídeo anterior que a altura do prédio pode ser calculada por H1 menos H2, que daria este valor aqui, olha só, que é igual a TFM mais o FM, tá? Que esse HP aqui é a altura do prisma, a gente pode chamar aqui, né, deve chamar de FM, que é o fio médio, porque é a referência aqui para medição do ângulo vertical zenital, tá? Então, olha só, a altura do prédio pode ser calculada por H1 menos H2, que daria esse valor aqui, mais HP, ou seja, eu teria a altura do prédio, certo? Uma outra forma de calcular a altura do prédio é o seguinte: eu tenho que calcular a cota do ponto T e a cota do ponto P. Como que eu calculo isso? Olha só, eu tenho a cota do ponto A, então cota do ponto P vai ser igual a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para P. A cota de T vai ser igual a cota do ponto P mais a altura do prédio. Então, a cota do ponto T vai ser a cota do ponto P mais a altura do prédio. Uma outra forma de calcular a cota do ponto T é assim: cota do ponto A mais a altura do instrumento mais o H1 da cota do ponto T. A altura do prédio pode ser calculada desta forma: calculei a cota do ponto T, agora vou calcular a cota do ponto P. A cota do ponto P é igual a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para P. Cota do ponto T menos a cota do ponto P da altura do prédio, tá? Então, na prática, você vai fazer o seguinte: você instala o aparelho numa posição qualquer, coloca a mira aqui na edificação, né, encostada aqui na edificação. Você pode colocar na lateral, aqui no aresta da mesa. Você faz o que? As leituras de mira, anota o ângulo vertical zenital, mede aqui a altura do instrumento, depois faz a pontaria para o topo do edifício ou do objeto e faz a leitura do ângulo vertical zenital. Então, se eu fizer aqui, olha só, tangente de Z de T é o cateto oposto, que é a distância horizontal de A para P, sobre o cateto que adjacente, que é H1. Então, tangente de ZT é igual a distância horizontal sobre H1. Então, H1 é igual a quê? Distância horizontal sobre tangente de Z de T. O H2 vai ser o quê? Tangente de Z de M é igual a distância horizontal de A para P
sobre cateto adjacente, que é H2. Então, H2 é igual a distância horizontal sobre tangente Z de M. Z de M porque M de mira, tá? T de topo. Agora, olha só, como que eu calculo a distância horizontal por taquiometria? MG seno ao quadrado do ângulo vertical zenital. Agora, esse aqui fica o quê? M, fio superior, menos fio inferior, vezes o G, que vale 100. Tá? O G vale 100. Vezes seno ao quadrado do ângulo vertical zenital. Então, tem a distância horizontal de A para P. A diferença de nível de A para P vai ser igual ao quê? Fio superior, menos fio inferior, vezes 100, vezes seno de 2 vezes o ângulo vertical zenital, ZM, dividido por 2, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Tá? Então, na prática, a gente tem o seguinte. Eu tenho o Z de T, que é o ângulo vertical zenital. Aqui já está em grau decimal. Vou apagar aqui porque eu vou falar mais uma vez como se faz isso. Então, ângulo vertical zenital, que é esse aqui. Ângulo vertical zenital para a mira, que é este daqui. Fio superior, fio médio, fio inferior. Altura do instrumento, que é 1,62, tá? E a cota do ponto A, que vale 100 metros. Então, essas são as leituras executadas no campo, com auxílio de um teodolito. Então, veja bem, gente. Vou calcular a distância horizontal. A distância horizontal vai ser igual a fio superior menos fio inferior vezes 100 vezes seno de radianos do ângulo vertical zenital ZM, tá? Ao quadrado. Agora, olha só. Antes disso, eu vou ter que converter aqui o grau sexagesimal, grau minuto segundo, para grau decimal. Então, vai ser o que? Grau mais o minuto dividido por 60 mais os segundos dividido por 3.600. Tá? Então, é isso daí. Agora, eu vou pegar aqui e arrasto. Pronto. Então, já tem a distância horizontal de A para P, calculado por taquiometria. Agora, a diferença de nível de A para P, que é essa altura aqui, ó, vai ser o que? Fio superior, MG seno de 2E sobre M, sobre 2, mais a altura do instrumento, menos fio médio. Então, vai ser o que? Olha só. Fio superior, menos fio inferior, vezes 100, vezes seno de 2 vezes radianos do ângulo vertical zenital ZM, dividido por 2, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Então, tem a diferença de nível. Então, fica aqui, ó, fio superior menos fio inferior, vezes 100, vezes seno de 2E sobre 2, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Agora o H1. O H1, olha só, vai ser igual a distância horizontal de A para P sobre tangente de quem? Ângulo vertical zenital, o H1, do topo do edifício. O H2 vai ser igual a distância horizontal dividido pela tangente radianos de quem? ZM, tá? Que é o ângulo vertical zenital obtido aí após a leitura dos fios estadimétricos. Então, a altura do prédio vai ser o que? H1 menos o H2 mais a altura do prisma. Tá? Eu vou alterar esse elemento porque esse não é a altura do prisma mais. Esse valor é o fio médio.
Então a altura do prédio vai ser igual a H1, ou do objeto qualquer, menos o H2 mais o fio médio, tá? Então vou fazer o seguinte, vou já substituir esse HP por FM, que é o fio médio, tá? É o valor do fio médio obtido lá na mira. Então, cota do ponto P vai ser a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para P, calculado pela taquiometria. Cota do ponto T vai ser a cota do ponto P, olha só, cota do ponto T vai ser a cota do ponto P mais a altura do edifício, a altura do prédio. Agora falei que tem outra forma de calcular a altura do prédio e a cota do ponto T. Então, por outro caminho, olha só, cota do ponto T vai ser igual, olha só na figura, a altura do instrumento mais o H1. Então antes disso, cota de T vai ser cota do ponto A, vale 100, mais a altura do instrumento mais o H1. Repare que esses valores são o quê? Iguais. Então a outra forma de calcular o T. Como que eu calculo a cota do ponto T? A altura do instrumento mais o H1 mais a cota do ponto A. Certo? Então sempre o H1 vai ser o quê? Distância horizontal sobre tangente do ângulo vertical zenital, medida até o topo. Qual que é a cota do ponto P? Não muda. Cota do ponto P é a cota o quê? Do ponto A mais a diferença de nível de A para P. Então a altura do prédio vai ser igual ao que? Cota do ponto T menos a cota do ponto P. Mesmo valor. Então, tem várias maneiras aí de se calcular as cotas dos pontos e a altura aí do objeto, tá? Então, repare que eu poderia calcular a diferença de nível de A para T. Então, a cota do ponto T menos a cota do ponto A, tá? Ou então pegar a altura do edifício, tá? TP mais a diferença de nível de A para P. Teria esse valor todo aqui. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Aqui a gente viu como que calcula a diferença de nível utilizando taquiometria, tá? Distância horizontal por taquiometria também. E aqui aplicamos a trigonometria para determinação da altura de um objeto, tá certo? E a aplicação do nivelamento trigonométrico, né? Para calcular as alturas. Então é isso aí, um abraço, até mais, obrigado.